universo em desencanto, desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Está no ar a Rádio Universo em Desencanto Oficial. Voador, me diz por que eu sou assim. Eu quero voar, eu quero sentir, eu quero viver feliz. Eu tenho a mata, tenho o mar, rios e cachoeiras. Você o sol, a lua, planetas e estrelas. Quando você vem na terra eu fico envergonhado. Meus irmãos aqui no chão não entenderam o recado. Eles destroem as matas, não respeitam o mar, fazem os rios sangrar e as cachoeiras chorar. Disco voador, perdoa meus irmãos por favor. Eles não sabem o que fazem, não reconhecem o amor, só conhecem a dor, ganância, maldade, ambição, nem mesmo vendo sua luz se desligam do chão. Você veio de longe pra nos dar um recado, pra olharmos pra cima, nos ligarmos no alto. Somos todos irmãos, mas vivemos em guerra. Quando vi sua luz, me lembrei quem eu era. Eu quero ser luz, o antes do sol. Eu quero o amor, a estrela, o farol. Me diz por favor quem eu sou. Voltar a ser luz, o antes do sol. Eu vou com você pro mundo melhor e voltar a ser quem eu sou. Eu olhava pro céu, ficava olhando as estrelas, me perguntava se eu era de outro planeta. Algo em mim me dizia que podia ser verdade, que eu já fui luz um dia e vim da eternidade. Se eu já fui luz um dia, eu vou até o final. Minhas virtudes de amor no meu mundo natural. Se eu fui luz, hoje peço, me mostre o que eu era. Não podemos mais viver sem paz nessa terra. Uma luz de concórdia de um mundo de puro amor, onde tudo é perfeito, sem sofrimento e sem dor. O que eu sempre sonhei finalmente chegou. Me explique por favor de onde eu vim, pra onde eu vou. A natureza já sentiu a sua chegada, os animais, vegetais, a terra e a água. O sol está sorrindo e as estrelas também, com seu amor iluminando o caminho do bem. Salve, salve meu povo! Mais que oportunidade brilhante, estarmos aqui mais uma vez em conjunto, sintonizados racionalmente para falarmos, para sabatinarmos sobre cultura racional, que é um conhecimento libertador, um conhecimento engrandecedor, um conhecimento que de fato, não é mesmo, Juliano? Estou aqui já com meu grande companheiro Juliano na escuta. É um conhecimento que nos esclarece, que nos direciona. Me apresento, sou o Gabriel Rodrigues, mais conhecido aí como Dr. Gabriel por alguns, né? Por quê? Por qual razão? Sou um advogado. E eu tô aqui, né, mas hoje na posição de estudante de cultura racional, muito mais para aprender do que ensinar qualquer coisa, porque é com essa mente aberta, é com essa posição, com esse coração ensinável que a gente tem que se permanecer sempre para aprendermos, evoluirmos, porque sempre tem o que ser aprendido, o que ser evoluído, o que ser melhorado. Não é mesmo, meu caro Juliano? A palavra está com você, se apresente aí para a galera também. E é isso, vamos para cima. Salve, Gabriel, salve a todos. Mais uma vez aí, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Juliano, falo aqui de BH, Minas Gerais. Agradecer a direção do Retiro Racional e a todos vocês que estão nos ouvindo. Desde já peço licença para adentrar o seu lar, o seu recinto. E já fica aqui, né, Gabriel, nosso pedido também encarecido de seguir as nossas redes sociais, as redes sociais da nossa saudosa Rádio Universo em Desencanto Oficial. Então, mais uma vez, Gabriel, nosso saudoso jurista racional, muito obrigado pelo convite. E, cara, tô empolgado. Eu acho que esse assunto aí, apesar de ser muito técnico, o pesar no sentido positivo, é claro, a gente tem muito aí do que pincelar e agregar em todos os sentidos. É contigo, Gabriel. Olha só, agradeço aí pelas palavras, meu caro Juliano.
através de uma intimação, né, você chegou aqui para poder contribuir com o seu conhecimento, com o seu toque racional, com a sua visão aí muito apropriada de todos os temas. E olha, galera, hoje aqui está imperdível, como todas as vezes, né? Eu nunca vou cansar, porque a gente não vai parar você para poder ouvir a nossa programação, se não for para poder agregar de uma forma muito positiva. E hoje, Juliano, a gente vai falar de um tópico muito importante, que é a criação, que é a gestação, a apresentação, desenvolvimento de 3 grandezas, de 3 potências muito específicas da nossa vida, que é o Sol, a água e a terra. O desenvolvimento, o desenrolar, a deformação dos racionais para os seres humanos que existem atualmente, ela veio em diversos passos, em diversas etapas, e a gente vai dar um enfoque na nossa programação muito grande no Sol, água e terra, porque nós queremos que os ouvintes tenham a mesma percepção que nós iremos ter de que a junção entre água e terra significa vida. E até hoje, em todos os aspectos de vida, a gente pode ver de uma forma muito clara a função da água, a função da terra, que se não existir esses 2 elementos muito bem alinhados, fica difícil o desenvolvimento da vida, fica difícil o desenvolvimento do vegetal, fica difícil a existência do ser humano. Pô, o ser humano ele nasce da terra? Não nasce não, meu povo, mas vocês vão entender muito bem o que a gente tá aqui para poder falar. Não é mesmo, Juliano? O que você achou do tema? Gostou? Curtiu? Fala aí, meu caro. Eu preciso saber também a sua visão, porque a gente vai começar pesado aí, explicar, fazer essas primeiras introduções, porque tudo parte de uma introdução, para conseguirmos chegar no mesmo ritmo, no ponto que a gente espera chegar. Perfeito, Gabriel. Um tema, como eu também falei aqui, muito pertinente, e uma clareza acerca desse assunto existe o livro para elucidar em detalhes acerca desse contexto. Então, um pouco aqui da nossa ideia é pincelar esse assunto, porque, como eu disse, a riqueza de detalhes, e é isso que muitas vezes elucida, né, a ideia, mas para isso existe o livro. Então, a gente se referenciou, claro, pela obra, mas a ideia aqui é trazer um contexto mais macro do que se trata esse processo de deformação, de evolução, água, terra, sol e etc. Tá? Mas antes até de eu responder a sua pergunta, Gabriel, eu queria fixar uma ideia aqui de que somos seres de energia vivendo uma experiência material. Prova disso é que nós temos um tempo, né, de vida, digamos assim, nós temos um prazo de validade. Por mais que cada um aí, na sua experiência, seu avô, seu tataravô, quem quer que seja, viveu 60, 70 anos, em algum momento ele vai deixar de cumprir essa jornada material para voltar a cumprir uma jornada de energia. E aí é importante fixarmos isso, porque é exatamente essa energia, e aí, fazendo um parênteses, com todo o processo de evolução de água, terra e sol, é que há essa criação, essa geração dos seres. Então é importante essa máxima, fica aí também esse parênteses de que somos seres de energia vivendo uma experiência material. Prova disso é que temos prazo de validade. Mas aí, Gabriel, respondendo a sua pergunta, no primeiro volume dos livros do Universo em Desencanto, salvo engano ali, a partir da página 38, tem uma lição, né, chamada De Onde Viemos e Para Onde Vamos, e lá tem toda uma contextualização do processo de criação dos seres humanos. Então, todo o processo de evolução desses seres. E aí, pegando essa lição como um gancho, né, para o nosso contexto, para elucidar esse nosso tema aí, lá fala que existe uma planície muito além mesmo desse nosso contexto de terra, que ela passou por um processo de evolução ou de deformação, e ao longo desse processo, não só fisicamente, mas aqueles seres que também compunham essa planície, eles começaram a ter esse mesmo processo de
deformação ou de evolução, gerando aí outros seres. Então, de uma forma bem macro, existia um contexto que é essa planície racional, um mundo muito além do nosso, que por uma escolha daqueles seres que habitavam aquela planície, e aí fazendo até uma colocação que o próprio Gabriel nos bastidores aqui me trouxe, que é como se aquela massa daquele bolo não tivesse pronta, mas por uma questão de escolha, de livre-arbítrio de cada um desses seres puros, limpos e perfeitos, optaram por desenvolver, por estarem ali em contato com essa outra parte. E aí, né, tá aí o resultado. Não estava pronto, acabou-se por degenerar, por ter esse processo de deformação. E, de novo, não tem ninguém expert em detalhes aqui, mas de uma forma macro, essas virtudes que esses seres detinham, né, cada um no seu particular, e a planície racional também, foram perdendo e dando lugar ao que então o nosso jurista racional com muita propriedade pode colocar, ao que chamamos de sol, né? Então, o que você acha aí, Gabriel, desse processo de formação, de evolução? Estou falando da Robinha aqui. Meu caro, olha que interessante, né? Porque assim, dentro do conhecimento racional, pessoal, uma coisa que a gente gosta de deixar sempre realçado é que ele é muito autoexplicativo, é algo muito didático, que se apresenta com uma riqueza de informação, de detalhes muito profundas, e o que nós queremos, de fato, nesse programa, é chamar atenção para um ponto específico que é muito interessante, e fazer com que vocês aguçem a percepção para outros milhares de pontos interessantes que tem uma conexão muito profunda com a nossa própria vida, sabe? Porque às vezes, ô Juliano, a gente tem a compreensão de que é algo um pouco abstrato, é algo um pouco distante, mas se a gente parar para olhar o nosso caminhar de vida atual, tem muitas coisas que se assemelham com o que aconteceu lá atrás, entende? E quando a gente coloca, você já dando essa nota introdutória que é muito importante, da criação, do surgimento do Sol, que vem dessa deformação que foi ocorrendo de adentrar na parte da planície que não estava pronta para desenvolvimento, para ser povoada, para ter de fato ali a sua ativação iniciada, e a gente usou essa analogia que é muito interessante, que é a mesma forma deles estarem se alimentando de um bolo que não estava pronto. Eu, quando era mais criancinha, eu já tentei comer a massa de bolo e não foi nem um pouco gostoso. É muito melhor o bolo pronto, não é mesmo, Juliano? Pô, quem nunca enfiou o dedo ali na massa, mãe, não tá bom não, vou ter que esperar mesmo, não tem jeito. Foi mais ou menos isso, pessoal, sabe? Foi um processo degenerativo. Não foi algo nem bom, nem ruim, digamos assim, de se experimentar. A consequência foi negativa, mas é um processo que estava naquela condição que tinha que ter uma maturação, que tinha que ter um tempo maior, mas que esse tempo maior não foi aguardado e foi sim adentrado nessa parte sem o tempo necessário de maturação. Por exemplo, daqui um ano você tem que entrar nesse ponto, antes disso não dá certo. Olha, entramos com 3 meses, mais ou menos isso, entende? Fazendo uma comparação didática para ter um entendimento. E assim, Juliano, nesse ponto inicial, a gente tem que projetar um holofote, esclarecer para a galera. O que nós iremos explicar se resume na explicação do surgimento do Sol, na explicação do surgimento da água, na explicação do surgimento da Terra, dentro desse enfoque racional, porque assim, a lição que o Juliano até citou, leu um trecho pra gente, é muito interessante porque ela determina, ela preleciona, ela coloca de fato como tudo isso aconteceu, como toda essa história se desenrolou para chegarmos no ponto em que estamos. E outro ponto, Juliano, que a gente vai colocar aqui, que vai ser muito legal, é trazer a atenção para a importância do fenômeno água e terra para o desenrolar da vida na matéria, para o desenvolvimento de outras grandezas, como o próprio vegetal, que ele só surge também da junção entre água e terra. E atualmente, não é mesmo, pessoal? A água e a terra surge a vegetação, surge os vegetais, surge os legumes que a gente tanto gosta, que tanto faz bem para a nossa vida, que tanto faz bem para a manutenção da vida da matéria.
e indicar que essa junção entre água e terra é uma potência avassaladora, é uma potência que não tem precedentes, é uma potência que de fato tem essa importância crucial na vida do ser humano e na vida de todos os outros seres, porque sem água a gente não sobrevive, sem terra a gente não sobrevive, tanto que tem até aquela música Terra, Planeta, Água, eu decorei para poder cantar na escola na época, né? E de fato a gente vive no planeta Água, e a Terra, Planeta Água, é algo que acaba se confundindo. E um ponto também muito legal que a gente vai chamar a atenção é que a água, ela tem uma roupagem, uma característica, uma impressão digital de algo mais masculino, algo que tem ali uma característica masculina, e a terra tem naturalmente essa característica feminina de ser uma incubadora, de ser uma gestadora, de ser uma germinadora. E olhando naturalmente para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, o homem ele tem de fato essa característica de ser essa semente e a mulher de ser a receptora, de ser essa incubadora, de ser o terreno fértil no qual a semente vai ser plantada para se gerar uma vida que é um ser humano. São pontos interessantes que a gente está trazendo, que será bem esmiuçado aqui mesmo. Não é, meu caro Juliano? Gabriel, depois dessa aula aí, né, resta-me só algumas colocações. Para com isso, tá? Eu desde já agradeço aí esse ponto tão observador da sua parte e mais uma vez fazendo conexão com a obra, com os livros, né? De novo, essa lição aí que é de onde viemos e para onde vamos. Você falou de criação e essa, digamos, pegada mais masculina e o mesmo para questões femininas. Eu queria só também contextualizá-los, pessoal, que isso tem uma justificativa também graças ali a esse processo de evolução ou deformação que a gente está utilizando aqui, acerca não só da planície, mas também dos seres que estavam ali e que sofreram esse processo de deformação. Então, o Sol ele é fruto dessas virtudes que esses seres e a planície veio perdendo, e com essas virtudes cada vez sendo mais perdidas e o Sol cada vez mais forte, digamos assim, houve esse processo de deformação dessa estrutura, que é a planície, e cada ser deformado em cima de cada uma dessas especificidades da planície, a gente teve aí a geração do sexo masculino e feminino. Então o Gabriel apontou muito bem. O masculino deformado em cima da goma, e tá aí também um gancho com relação a essas questões mais, né, como ele pontuou, masculinas, até o próprio espermatozoide, por que não? E o sexo feminino sendo deformado ou evoluído em cima da resina, tendo aí essa conotação mais feminina. Então, nessas páginas do livro, né? Então a gente está tratando aqui o primeiro volume, essa lição de onde viemos e para onde vamos. Ali existe uma riqueza de detalhes que não é a nossa ideia aqui, mas fica o gancho, fica aí o convite para você. Exato. Que está aí, que despertou o interesse ou a dúvida. Então vamos lá no primeiro volume, salvo engano, de novo, página 38, 39, tem ali uma riqueza de detalhes que vai poder te elucidar muito bem com relação a esse assunto. Juliano, agora, meu caro, para a gente poder dar sequência, vamos chamar o nosso intervalo musical para poder passar aquela vírgula, né? Trazer aquele frescor e a gente chegar com mais informação para a galera. Meu povo, já estamos voltando, né, Juliano? É isso aí, pessoal. Até breve. Momento musical. Momento musical.
respeitar e obedecer você. Quero seguir sua orientação, natureza, natureza, natureza. Porque foi você que me gerou, foi você que me criou, é você que me mantém, é você, dona de todo sentimento. Por isso me oriente em pensamento, o meu comportamento, o meu procedimento, para eu saber como viver. Quero ser grata a você. Quero respeitar e obedecer você. Quero seguir sua orientação, natureza, natureza, natureza. Natureza. Galera, retornando desse momento musical, ou vamos falar a realidade, né, Juliano? Uma música racional tem o seu lugar, a gente selecionando pelo menos uma vez aí no dia para poder ouvir uma musiquinha, traz aí um ar de equilíbrio, de tranquilidade muito grande, né? Eu sempre que eu posso aqui, eu coloco aqui no meu escritório, vou indo, é muito problema para resolver, então se não tiver música racional, o negócio não desembola não, Juliano. É verdade, pessoal, e fica aí até um convite para você que em algum momento não consegue se conectar, não consegue fazer uma leitura. A gente sabe, né? O ambiente nos influencia, às vezes você acordou um dia que não tá legal. Fica aí como sugestão, coloca uma musiquinha. Eu tenho certeza que as coisas vão ficar bem mais claras, porque, curiosamente, isso me despertou até o interesse, Gabriel. Você sabia que a música, ela alcança situações no nosso cérebro que nenhuma entonação de voz, nenhuma leitura alcança, exatamente por essa questão de... Exato. Exatamente por essa questão vibracional, né? Somos seres vibracionais e a música, ela traz isso aí como uma resposta a situações que muitas vezes a gente não consegue resolver lendo ou ouvindo, e a música, ela consegue trazer essa clareza. Quer um exemplo também? A banda Universo em Desencanto. Qual é aí a forma da gente divulgar o nosso conhecimento? Pô, através da música. E assim, exato, nós temos e é importante, caravaneiros. Porque quando a música toca, não tem uma pessoa que fique dentro das suas casas, né? Todo mundo vai ver e ninguém precisa chamar, é algo que se chama de forma natural. Por si só. E fica muito mais fácil a aceitação daquele potencial leitor, né, estudante de cultura racional, quando ele vem perguntar, motivado por uma questão vibracional, que é a música. Então tá aí um parênteses, quem sabe seja assunto para um outro tema, para um outro programa. Olha, né? Não é mesmo, hein? Não é mesmo a importância, a influência, a força do fluido da música, principalmente racional na nossa vida, no nosso dia a dia, porque tem músicas, não é mesmo, Juliano, que deixa você lá em cima, mas também te deixa lá no pé do chinelo, né? Não quer nem sair, às vezes não quer nem sair do quarto, coloca uma música pesada. Então tem uma questão energética muito legal e racional, inclusive, pra gente explanar. E olha só, gente, nesse segundo bloco, a gente quer dar um enfoque mais especial, tá? Sobre o surgimento do Sol, o surgimento da água e o surgimento da Terra. Uma premissa, um ponto básico que a gente vai fixar aqui, tanto eu quanto o Juliano, é que tudo vem de uma deformação. A gente também coloca a gente está tratando de certo modo de evolução, mas não evolução no lado positivo, de crescer, porque essa evolução é uma evolução regressiva. É uma evolução,
é um progresso que vai a regresso, como o próprio Racional Superior ele coloca de uma forma muito clara nos livros do Universo e Desencanto. Mas só para vocês evoluírem, entenderem que aí quando a gente fala de evolução é de desenvolvimento, é algo que começou de forma A e vai passando de uma forma B, C, D, até chegar em uma formatação final, que é o que a gente percebe hoje. E quando a gente vai falar de surgimento do Sol, não tem como entrarmos nesse mérito, entrarmos nesse ponto, sem falar o que veio antes, que é a planície racional. Porque nós tínhamos uma forma de vida que não era esse corpo material, esse corpo com prazo de validade, esse corpo falível, que em qualquer momento a vida pode ser retirada do nosso peito, do nosso ser efetivamente, porque nós temos, como é dito no próprio livro, uma centelha de vida. Às vezes a gente pode viver mais tempo, às vezes tem pessoas que vivem menos tempo, às vezes acontecem atos nessa nossa existência que faz com que a vida seja rompida de uma forma muito precoce. A gente vivia o mais alto grau de existência. A gente tinha a forma mais ampla de expressão de existência, que era a expressão racional. Atualmente não tem como a gente saber de fato como é, porque nós estamos incumbidos em entender como funciona aqui embaixo primeiro, para depois saber como que funciona lá em cima. Não sejamos tão apressados, né, meu povo? A gente tem que entender por parte como as coisas funcionam de fato. E até então a gente vivia na planície racional, uma vida limpa, perfeita, pura, sem qualquer tipo de defeito, mas dentro dessa planície racional existia sim uma parte, um momento, uma fase, uma instância que não estava pronta para ser avançada, que não estava pronta para ser progredida, que não estava pronta para ser povoada. Ou seja, tinha um limite muito claro. Seres racionais daqui para frente ainda não está pronto, ainda não está completo. Vamos colocar esses exemplos que a gente colocou. Você vai criar uma casa, você vai fazer, ainda está se assentando a laje, ainda está se erguendo o muro. Não está um local habitável, não está um local apto à existência, à vida. Talvez possa entrar ali, esteja propício para entrar algum animal. Talvez se chover, você vai ter algum certo de desconforto. Por isso que a gente tinha que esperar o momento certo para estar pronto. Como colocamos, é como se fosse uma massa de bolo que ainda estava para ser pronta e a gente quis experimentar aquela massa, aquele bolo que ainda era massa antes do seu tempo, e tudo isso gerou consequências. E a consequência que gerou foi o desprendimento, o descolar dessa parte que não estava pronta e a geração de uma deformação. O que éramos antes, estávamos deixando de ser. Houve, não é mesmo, Juliano, que talvez você possa até complementar essa parte para mim de uma melhor forma, não foi algo que deu do dia para a noite, ou seja, pisamos lá, essa parte que não estava pronta para ser avançada, que não estava pronta para ser povoada, progredida, ela se desprendeu da parte oficial que era a planície racional e a partir daí nós nos deformamos. Não, houve toda uma trajetória de avisos, de comunicados, até então que tudo foi ocorrendo. Como que você consegue pontuar para a gente? Bom, eu acredito, né, que isso realmente não foi da noite para o dia. Existiu sim um processo de deformação ao longo, talvez, de eternidades aí, para chegar nesse processo lá, que a gente vai falar mais para frente, o que é água, e aí a sua ação dela com a terra. Então, não foi, uma coisa da noite para o dia. Argentina, né? Pisou, acabou. De jeito nenhum. E aí, dando sequência, Gabriel, pegando a sua fala como um gancho, ao longo desse processo de deformação, esses seres vieram perdendo aí as suas virtudes, como você mesmo pontuou muito bem, seres puros, limpos e perfeitos, vivendo em uma situação de perfeição. E ao longo desse processo de deformação, eles vinham então perdendo as suas virtudes, digamos assim, e essas virtudes se reuniam, então só para a gente tentar deixar claro aqui, em um espaço, então assim, estou falando de um lugar, e esse espaço, com essa junção de virtudes, a gente chama hoje de Sol. Mas lá atrás era uma luz fosca, prateada, e tem essa riqueza de detalhe no livro, que é fruto desse processo de deformação desses seres que habitavam
essa planície racional, que é para a gente essa referência de perfeição, de pureza racional. Então, houve-se esse processo de degeneração, não só da planície, mas também dos seres, e a partir da criação do Sol, e aí a gente está falando de novo de eternidades de processos, né, de deformação. Períodos talvez que a gente nem consiga, não é mesmo, Juliano, precisar em números, né? Como Exato. que funcionava essa métrica temporal para aquele estágio de vida. Perfeito, perfeito. E aí com esse foco cada vez mais quente, né, que é aí a nossa referência, o Sol, partes dessa planície também deformada começaram a sofrer interferência desse astro, né, que é o Sol, e uma parte gomosa, fruto desse calor, e uma parte mais resina, também fruto desse processo que o Sol ele implicava ali de tão quente que era. E aí cada um dessas particularidades serviu de base para a geração de novos seres. Não é mesmo, Gabriel? Juliano, eu acho muito interessante esse ponto, porque conforme você colocou com uma precisão muito interessante e muito cirúrgica, foi um processo de deformação que, com o passar dessa deformação, dessas eternidades que a gente não consegue nem mensurar, nem quantificar, essas virtudes elas foram se perdendo desses seres puros, limpos e perfeitos e foram se reunindo. Num primeiro momento era um globo fosco, prateado, depois ele foi meio que se incandescendo com a junção, vamos colocar assim, com a obtenção dessas virtudes de uma forma mais acentuada, de uma forma mais contínua, até que com esse astro, como você colocou a palavra exata, ele começou a mostrar sua ação, ele começou de fato a esquentar essa parte da planície racional que havia se destacado, que a gente não custa nada lembrar que não estava pronta para o desenvolvimento. E outro dado, outra informação muito legal, a ação do Sol que nós temos atualmente se manifestou de forma diferente a depender da geografia dessa planície racional. Em uma parte, ela apresentou de fato, ela se portou de uma forma mais gomosa. A ação desse Sol se deu em uma parte que ela foi ficando mais gomosa, e na outra parte ela foi torrando a ponto de se apresentar como uma resina, de ter essa característica de uma resina, de fato de cinza, de algo mais ou menos com essa natureza. Ou seja, era uma complexidade, era uma vastidão que, como tinham apresentações diferentes dessa forma, se deu características diferentes. De um lado surgiu uma goma e do outro lado surgiu uma resina. E um ponto importantíssimo, que esse ponto, pessoal, é a virada de chave no que a gente quer colocar aqui. Como tinham diversos seres, e naquela época não tinha sexo, naquela época não tinha homem, não tinha mulher, era uma forma de existência só, racional, pura, limpa e perfeita. O mais alto grau, o mais alto estágio de existência que poderia existir. E dentro desse mais alto grau de existência, que passou a ser deformada por conta desse avanço inapropriado, dentro dessa parte que houve uma deformação distinta de lado goma e lado resina, na goma se originou os corpos masculinos e na resina os corpos femininos. E ô, Juliana, eu vou te dar um macete aqui, tá? Galera, para vocês poderem decorar, né? Nunca é bom decorar, mas foi um macete que eu tenho que eu consigo lembrar. Pô, a goma foi os corpos masculinos e a resina o feminino, porque quando fala goma, vem já logo masculino. Então eu lembro, quando fala goma, termina com mar, e mar me lembra o masculino, eu faço essa associação e não esqueço de jeito nenhum, né? Sempre bom a gente ter essas técnicas. E é interessante, Juliano, colocar isso. A goma, ela tem essa característica de ter gerado os corpos masculinos. E a resina teve essa prerrogativa de gerar os corpos femininos.
E com o passar do desenvolvimento, dessa involução, dessa deformação, vamos colocar dessa maneira, a goma, pessoal, ela veio a se apresentar no que entendemos como água. A goma, com o passar do tempo, ela, enfim, foi passando por todo esse processo de degeneração, ela virou a água. E a resina, com todo o passar da deformação, ela virou a terra. Ou seja, a resina virou água, que a água tem essa característica de ser masculina por ter dado origem ao ser masculino, ao sexo masculino. A resina, com o passar da deformação, ela virou terra, e a terra, ela teve a incumbência, no caso a resina lá atrás, de gestar, de dar origem ao que seria os corpos, o sexo feminino. Essa linha de etapas, ela fica muito esclarecida dentro do livro Universo em Desencanto, não é mesmo, Juliano? É verdade, pessoal. Então, depois desse gabarito da prova do AB aí que o Gabriel só me resta realmente contextualizar ou trazer, de repente, ali um fechamento, né, da fala, de que ao longo de todo esse processo de deformação, fica claro que o homem ele é representado pela goma, tá? E a mulher pela resina, que juntos são responsáveis pela criação de novos seres. Então, depois dessa clareza de detalhes que o Gabriel nos trouxe, e de novo, fica sempre o convite para nos referenciarmos aí sempre, tá, pessoal, no livro. Então, de uma forma talvez um pouco mais macro, é isso. O homem representado pela goma e a mulher pela resina, juntos aí responsáveis pela criação de novos seres. Isso aí, Juliano. E essa parte aí da criação dos seres e tudo mais, a gente vai falar no próximo bloco, porque agora eu vou chamar o quadro do meu queridíssimo, competentíssimo Natan Dalegrave, que ele vai chegar aqui para poder complementar da melhor forma. E logo após a nossa intervenção cirúrgica aqui no programa de Natan Dalegrave, também teremos o intervalo musical na sequência, para podermos trazer aquela paz, aquela tranquilidade, para sequenciarmos com essa informação, com essa programação que está muito legal e muito interessante. Até breve, galera. Salve, salve. Salve, querido e querido ouvinte. Que alegria ter a sua companhia. Eu sou Natan Dalegrave, estudante de Cultura Racional da cidade de Caxias do Sul e apresentador do Descomplicando aqui no programa Sabatina Racional. Nesse quadro, são abordados temas, palavras e expressões referentes aos livros Universo em Desencanto de modo super didático, simples e claro. Porque é assim que o Racional Superior nos esclarece nesses livros, através de mensagens que solucionam todas as dúvidas e desmistificam todas as questões nunca antes compreendidas pelo ser humano. Então vamos conversar, entender e esmiuçar mais um assunto brilhante da cultura racional? Se você acompanhou a nossa estreia no programa 9 da Rádio Universo em Desencanto Oficial, viu que abordamos os elementos da capa e falamos também sobre esse lindíssimo título que ela possui. Se você não ouviu, fique à vontade para voltar e escutar o programa, que está sensacional. Voltando ao nosso tema, agora que você sabe sobre o que falamos na primeira edição do quadro, quero que você se lembre. Quando observamos a capa, o que está logo abaixo do título Universo em Desencanto? Lemos, imediatamente abaixo do nome desta obra, as seguintes palavras: imunização racional. Estas palavras, juntas, só estão presentes neste conhecimento que expõe e descreve assuntos inéditos. São únicos, portanto, o significado dessa expressão só é realmente entendido por meio da leitura e estudo dessa escrituração. A imunização racional é tão importante que, quando passamos a conhecer os livros, adquiri-la passa a ser a nossa maior necessidade. Por quê? O Racional Superior orienta na página 190 do primeiro volume da obra. Abre aspas.
As graças da imunização são o que há muito todos imploram. Elas estão fazendo falta a toda a humanidade. Delas, que todos têm a maior necessidade no mundo, é o principal. O conhecimento mais necessário é a salvação de todos. Só a imunização racional trará a salvação do mundo. E tudo isso será conseguido apenas com a persistência desta leitura. Fecha aspas. Por isso, caro ouvinte, a imunização racional representa a redenção, o maior triunfo que se pode alcançar para quem se conhece. Mas se você quer saber o que é a imunização racional, ainda no primeiro volume, na página 86, o Racional Superior explica. Abre aspas. Então, o que é a imunização racional? É um foco de luz da parte racional. E como é esse foco? Esse foco de luz é como em simples comparação um holofote aí da Terra. O vivente fica iluminado como essa espécie de holofote que é feito da parte racional, muito acima desse vácuo. Por meio dessa luz é transmitido tudo da parte racional para os porta-vozes aí da Terra. Fecha aspas. Está aí a resposta do porquê a imunização racional, tanto em nome quanto em efeito, não era conhecida pelo ser humano antes de brilhar no mundo a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. E para ser amparado por esta luz, que tudo de melhor traz, basta apenas ler e estar consciente, inteirado, ser sabedor do teor desta obra. Porque ela nos ilumina direto do nosso verdadeiro mundo, de onde saímos, para dar origem à lama que nos encontramos, pelo simples uso do livre-arbítrio. Na página 27 do primeiro volume, somos esclarecidos que, abre aspas, a formação dos corpos aí na Terra é derivada de 7 sementes, e estas sementes em partículas, e estão nos seguintes lugares: uma no Sol, uma na Lua, nas estrelas, na água, na terra, nos animais e nos vegetais. Por isso, o corpo depende destas 7 partes, destas 7 partículas que, reunidas, formam o corpo humano. O vivente, por meio da imunização racional, é imunizado, e a imunização vai tratando de locomover estas 7 sementes, estas 7 partículas, para a planície cá em cima, racional. Cá então, vai se formando outro corpo muito diferente desse, e o vivente, por meio da imunização, não nascerá mais aí nesse mundo, e sim cá em cima, na planície racional, onde todos são puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. O progresso é de pureza, muito diferente desse, e não há sofrimento de espécie alguma. Fecha aspas. Agora fica claro o fato de não haver exagero ao dizermos que a imunização é tudo o que é mais necessário, é tudo o que é mais sublime. Ser imunizado é estar livre de todas as ruínas, de toda a maldade, é estar munido do equilíbrio e da harmonia, em paz com tudo e com todos. Na página 25 desse mesmo livro, lemos, abre aspas, está aí a planta da felicidade, a imunização racional. Imunização quer dizer salvação. Salvou-se, redentorizou-se, remiu os pecados, embargou todos os transes amargos, embargou a infelicidade. Fecha aspas. Tem como alguém não querer ser guiado pela imunização racional que concede tudo o que o ser humano jamais esperou? Assim, o Racional Superior nos esclarece na página 199. Abre aspas. As alegrias se encadeando, a harmonia reflorescendo, e a glória das glórias correspondendo aos ideais e às aflições de todos. A imunização racional é o ponto que conclui todas as virtudes para a glória, a alegria e a satisfação de todos. É o ponto máximo em tudo, que vai correspondendo a todos, muito além das medidas do possível. O possível porque é possível, e o além do possível é tudo que o vivente não espera e nem conta. Está aí o além do possível. Fecha aspas. Por isso, a imunização racional te transporta para além dessa vida,
para além desse mundo, para a eternidade. De modo tão lindo, tão natural, o sentido é um só: para cima, muito acima da terra, muito acima do sol, para o mundo racional. Querido e querido ouvinte, esta edição do Descomplicando está chegando ao fim. É uma pena, na verdade, porque falar sobre a imunização racional e seus efeitos nunca é demais. Então, muito obrigado por acompanhar esta explanação e eu te espero no próximo Descomplicando. Salve e até mais. Momento musical. Momento musical. Minha consciência, a vida é uma jornada e o amor é minha essência. E eu não preciso provar nada para ninguém. E eu quero fazer o bem sem olhar a quem, mas para amar o próximo como a mim mesmo. Tive que aprender a me amar primeiro, porque eu buscava nos outros minha identidade. Tentava ser quem eu não era de verdade. Falava assim quando queria dizer, não sentia raiva quando queria compaixão. Eu me julgava demais, me criticava demais quando podia me aceitar mais. Aceitar quem eu sou, me acolher com amor. E eu aprendi a me aceitar e a me abraçar. E eu aprendi a sorrir e a me elevar. Porque eu mereço amor, eu quero tudo de bom. Eu mereço estar bem, no caminho do bem. Eu não preciso provar nada, eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu não preciso provar nada, eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu quero fazer o bem, eu quero fazer o bem, sem olhar a quem. Eu não preciso provar nada para ninguém. Olhei a minha essência interior e fiquei bem. Reconheci meus defeitos, me acolhi com amor. E aí fiquei à vontade, sendo quem eu sou. Meu interior ficou mais forte e resistente. E mesmo com problemas vou seguindo em frente. Tenho agora compaixão pelo meu ser, para abrir meu coração e reconhecer a minha própria vulnerabilidade. Eu aceitei a minha humanidade com humildade. No coração vem empatia e aceitação, iluminando o caminho com gratidão. Dias melhores chegaram e ainda melhores virão, com amor, aceitação e gratidão. Pois apesar dessa vida ser de tanta dor, eu sou um filho do racional superior. Eu mereço amor, eu quero tudo de bom. Eu mereço estar bem, no caminho do bem. Eu não preciso provar nada, eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu não preciso provar nada, eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu quero fazer o bem, eu quero fazer o bem, sem olhar a quem. Salve, salve pessoal, voltamos então. Agradecer aí o Natan por esse ilustríssimo quadro. Estamos de volta com o nosso tema,
Espero que vocês estejam compreendendo, entendendo. Mais uma vez, não deixem de consultar, caso não tenha ficado claro aqui, a nossa saudosa obra Racional, os livros do Universo em Desencanto. Gabriel, você pontuou de uma forma muito interessante, também nos bastidores aqui. Estou trazendo muitos bastidores para vocês, né? Mas tá secreta essa apresentação. Então vamos lá, Gabriel. Ao longo de todo esse processo, né, de deformação e toda essa contextualização, onde o homem representado pela goma e a mulher pela resina, que juntos nós sabemos que são responsáveis pela criação de novos seres, como que era lá atrás, né? Então a gente sabe desse processo de deformação, mas em algum momento esses seres começaram a aparecer, né? Fruto ali de micro-organismos, todo aquele processo de evolução. Você consegue fazer para a gente um link, né? Pegar o que é real hoje desse processo nosso de evolução e como era, de uma forma bem sucinta, o que era lá atrás? Ô Juliano, olha que interessante, meu caro. O conhecimento racional como um todo, ele é prático, ele é verdadeiro e ele se ergue através de provas e comprovações. E quando nos é apresentado esse processo degenerativo, com diversas fases, diversas etapas, com o surgimento de diversas partes que compõem essa natureza, vamos colocar assim, a gente vê de uma forma talvez um pouco abstrata. Poxa, mas aí tinha uma resina, que aí gerou uma goma, que aí gerou seres. Pessoal, é tudo que acontece atualmente. É tudo que é representado em nossa vida, mas em um processo degenerativo, evolutivo, diferente, mais aprimorado. É a mesma coisa da gente pegar... Agora todo mundo vai entender. O que aconteceu lá atrás era como se fosse a primeira versão do automóvel ou do celular, aquele tijolão, né? Vamos colocar assim que contextualiza melhor. E o que nós temos atualmente é a mais alta tecnologia, é o mais alto desenvolvimento, é o que foi refinado. Vamos colocar que é como se fosse o desenvolvimento dentro de uma deformação. É possível existir sem problema algum. E lá naquele período, pessoal, quando foi percebida a existência da resina, que virou de fato a terra, e a goma, que virou a água, quando houve o contato dessas duas grandezas, dessas duas potências, houve a existência de seres, de micro-organismos, de micróbios, que a partir daí foi se desenvolvendo, foi se evoluindo, e de uma forma muito lenta, de uma forma muito compassada. Tanto é que antigamente, lá nos primórdios, lá na época do celular tijolão, vamos colocar assim, a gente não tinha a apresentação, a estética, a apresentação física, efetivamente, que nós temos hoje. Nós tínhamos uma aparência um pouco mais monstruosa, um pouco mais deformada mesmo, que com o passar dessas eternidades, e é muita eternidade, muito tempo, isso está documentado no livro Universo em Desencanto de uma forma mais numérica, mas se a gente for entrar nesse mérito de em qual eternidade, quanto que é uma eternidade, é algo que a gente pode até gerar uma confusão desnecessária, que não é nosso objetivo. Mas, colocando nesse ponto, o ser humano que existe hoje, ele vem se progredindo dentro dessa deformação, e a nossa própria fala, a nossa própria visão vai abrindo, a gente começa soltando urros, guinchos, vamos nos comunicando ali com muita luta, até começar a soltar as primeiras palavras inteligíveis, até a gente ter uma certa comunicação, aí o que um fazia, o outro repetia, e aprendendo ali com muita luta, com muito custo, com muito sofrimento, com o passar de diversas eternidades, até a gente chegar nessa vida mais evoluída que nós estamos. E quando você coloca para mim, Juliano, Gabriel, é possível a gente fazer alguma comparação com a existência que nós temos hoje? E eu vou falar que sim. Primeiro ponto, tá? Quando, e esse é um ponto alto do que eu quero falar em nossa apresentação hoje, em nosso programa. Quando a água entra em contato com a terra, a gente consegue ver a vida surgindo diante dos nossos olhos. Se eu colocar uma semente de feijão na terra e regá-la,
daqui a pouco eu vou ter um pezinho de feijão ali, né? Quem nunca fez aquela experiência? Eu tô um pouco nostálgico, né? Falando de celular tijolão, falando quando eu era criança eu comia o bolo, e quem nunca colocou ali, né, o feijão na terra, na época a gente podia fazer até no algodão representando também, jogava aguinha e daqui a pouco saía um pezinho ali de feijão. Olha que coisa bonita, olha que coisa legal, olha a vida sendo gerada. E lá atrás, a resina em contato com a goma, a água em contato com a terra gerou os seres, gerou toda essa empolação, gerou todo esse encontro, gerou toda essa combustão, gerou todo de fato essa fusão de elementos que fez com que aparecesse os primeiros seres, os primeiros micróbios, os primeiros micro-organismos, que daí foi juntando, dali foi se formando, dali foi se desenvolvendo até a aparição de diversos outros seres, além dos seres humanos. E quando a gente coloca que o homem a goma é a faceta masculina, é a parte do homem e representa a água, todo homem ele carrega em si essa goma propriamente dito, que é o espermatozoide, que representa o líquido, que representa a parte aquosa e que representa, de fato, uma semente que pode gerar uma vida, uma potencial vida. E a mulher, ela tem um útero, e esse útero ali dela é uma verdadeira incubadora, é como se fosse ali um terreno que recebe essa semente, que recebe essa goma. E quando a goma, ela se encontra com essa parte, vamos colocar em comparação com a resina, com a terra, com o útero, com essa incubadora, com esse terreno fértil, existe a vida. Lá atrás, a água com a terra gerava vida, aqui, atualmente, a água com a terra continua gerando vida. E mais além, o próprio caminhar do ser humano é o retrato do que acontecia nesse período. A gente está sendo gestado no útero, parece ali uma massinha, um monstrinho ali que vai se desenvolvendo. Muitas pessoas dizem que não existe nem vida nesse ponto, não dá nem valor, talvez a um pequeno feto, e ele vai se desenvolvendo, ele vai se alimentando, ele vai se gestando, até que nasce, e a gente não consegue caminhar, a gente não consegue andar, a gente depende de um desenvolvimento, não é mesmo? Aí depois de tudo isso, começamos a soltar a voz. Tem pessoas que têm um atraso na fala, pô, esse menino aí não vai falar nunca na vida, só fica aí chorando e tudo mais, talvez era o que acontecia com a gente em um dado momento, e depois a gente ia soltando a voz, ia aprendendo, falava uma coisa, depois outra, soltava uma palavra, e é o que acontece hoje, os meninos, a molecada aí nasce, fala uma frase, todo mundo fica feliz quando fala papai, quando fala mamãe, quando solta as primeiras frases, e era mais ou menos o que acontecia com a gente naquele período, um desenvolvimento, uma evolução, um passo a passo, momento a momento, e era muito assim, a gente se arrastava, a gente soltava a voz aos poucos, eram guinchos, eram urros, e quando a gente vê um bebê assim também, ele se arrasta, ele solta os urros, os guinchos, não se comunica, só depois com desenvolvimento que de fato ele vai apresentar a formatação ideal dele, que ele vai conseguir se comunicar, que ele vai conseguir falar, que ele vai conseguir de fato apresentar o que é a fala propriamente dita. E é nesse ponto que a gente traz, que a gente apresenta, que a gente quer colocar, que a gente quer evidenciar como a água e como a terra é importante nesse nosso firmamento, porque sem a água a gente não vive, sem a terra nós não temos a nossa incubadora, sem a representação da terra, talvez que seria a mulher, não existe vida, e sem a representação da água, não existiria vida também, que é o homem, que é a parte masculina, que é a faceta masculina. E é muito importante a gente ver como houve, Juliano, toda uma deformação, que por mais que seja uma deformação, ela funciona em uma sincronia muito importante, cada ser cumprindo seu papel e através da junção desses seres, surgindo novos seres, surgindo mais vida, surgindo outras formas de vida e essas outras formas de vida com potencial de gerar outras vidas também. Olha, Juliano, quando eu parei, meu caro, para ter essa reflexão, para analisar, eu vi isso como uma verdadeira revelação, como um ponto muito alto. E, propriamente dito, dentro do conhecimento racional, atrelado a essa lição que a gente indicou para vocês no primeiro volume, a água
com a Terra, ela é responsável pela junção de fato, desse firmamento, desse conjunto de seres que temos aqui, que são os vegetais e os animais. Existem as 7 partes da natureza, e essas 7 partes mais materiais, elas se dão especificamente pela junção entre terra e água, entre goma e resina. São pontos interessantíssimos que somente o conhecimento racional nos reserva, não é mesmo, Juliano? É verdade, Gabriel. Eu queria só fazer uma consideração, né, um adendo aí, que além desses 2 elementos, né, masculino e feminino, existe uma coisa que é importante para todos nós, e isso é uma dúvida desde quando a gente começou a falar aqui, imagino eu, que é a unidade de tempo, né? Então, mas quanto tempo para isso? Quanto tempo para falar? Quanto tempo para desenvolver? E para quem passa por esse processo de evolução, sempre é uma eternidade. Quando eu estava no jardim de infância, isso tem muito tempo, tá, gente? Eu também, hein? Quando eu estava no meu primeiro emprego e queria aquela oportunidade, essa unidade de tempo percebida para aquele vivente, ela é realmente uma eternidade. Mas trazendo para um contexto um pouco mais atual, e você falar de um processo de vida de ali meses, né, como é a questão do bebê, então é relativamente rápido para gerar-se uma vida em tão pouco tempo, mas porque a unidade de tempo hoje ela é percebida de uma forma diferente de como era percebida lá atrás, exatamente por conta de todo esse processo de evolução. Não é verdade, Gabriel? Exatamente. Nossa, Juliano, foi muito legal essa sua comparação, porque até mesmo a gente, quando está na parte da infância, nós queremos que chegue rápido a vida adulta. Eu quero poder fazer isso, eu quero tirar carteira, nunca chega e tudo mais, mas uma hora vai chegar. Mas tudo dentro do seu ciclo. Todo ciclo ele se fecha e um novo ciclo se inicia. E não vamos repetir aquele erro da planície lá atrás, né? De entrar por uma parte que não estava pronta. Então, olha só como que esse processo de evolução ou deformação, ele está no nosso DNA a todo tempo. Então, você quer antecipar uma coisa, tudo bem, mas existe um preço para aquilo. Pagamos esse preço lá atrás. Até que ponto a gente vai continuar esse ciclo vicioso e não virtuoso de entender que as coisas têm esse processo de evolução? Então a gente deu aqui um exemplo muito pequeno, que é respeitar isso, né? E trazendo também para essa questão da criação, eu digo pequeno não no sentido profundo, porque a geração da vida é muito grande, é muito de uma propriedade quase que, né, não consigo nem narrar isso para vocês. Algo infinito, né, Júlio? Mas é que existem inúmeros exemplos que a gente pode dar aqui de que o tempo, ele é uma unidade de medida muito pessoal. Eu posso perceber um ano de uma maneira, um ano de muito trabalho, de pós-graduação, de faculdade, que seja. Já o outro que passou um ano de férias, ele pode ter uma percepção diferente. Então, existe esse contexto de décadas lá atrás e existe hoje, só para a gente tentar elucidar um pouquinho, para tentar fazer uma comparação do que é esse tempo hoje. Mas cada tempo sendo respeitado, ele tem aí a sua propriedade e é um ensinamento para esses momentos que cada um de nós passamos ou vamos passar. Exatamente. Depois dessa explanação aí, muito bem contextualizada, muito bem feita pelo meu querido Juliano. Vamos chamar o quê, Juliano? Uma musiquinha aí pra galera, né? Pra gente poder já caminhar pro encerramento do nosso programa. E em breve teremos outras edições também, não é mesmo? Fiquem por aí, tá? Não acabou não. Até breve. Momento musical. Momento musical. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Alô, unidos do raciocínio.
racionais, ao invés de ir pra frente, foram para trás. E os racionais, ao invés de ir pra frente, foram para trás. E quanto mais iam descendo, virtudes mais iam perdendo, se reuniram até que se formou o sol que esquentou toda a planície. Uma parte então queimou, torrou, cinzas virou, daí surgiu a terra. A outra parte começou a amolecer, de gomosa bicovina, virando a água, dando origem a esse ser. Não precisa imaginação, do pensamento também não. O universo em desencanto, vamos se ligar e raciocinar. Não precisa imaginação, do pensamento também não. O universo em desencanto, vamos se ligar e raciocinar. Foi por causa da vontade que os santos racionais entraram passeando na planície racional e foram chamados à atenção. Não atenderam, deu início à deformação. Virtudes são vidas que se transformam em outras vidas. Formaram foco de luz que fosse prateada. A planície deslocava. Virtudes são vidas que se transformam em outras vidas. Formaram foco de luz que fosse prateada. A planície deslocava. A luz foi esquentando cada vez mais. E os racionais, ao invés de ir pra frente, foram para trás. E os racionais, ao invés de ir pra frente, foram para trás. E quanto mais iam descendo, virtudes mais iam perdendo, se reuniram até que se formou o sol que esquentou toda a planície. Uma parte então queimou, torrou, cinzas virou, daí surgiu a terra. A outra parte começou a amolecer, de gomosa bicovina, virando a água, dando origem a esse ser. Não precisa imaginação, do pensamento também não. O universo em desencanto, vamos se ligar e raciocinar. Não precisa imaginação, do pensamento também não. O universo em desencanto, vamos se ligar e raciocinar. A continuação deste conhecimento encontra-se nos livros Universo em Desencanto. Cultura racional do terceiro milênio. Isso é muito de verdade. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Imunização racional. Glândula pineal. Se você gosta de algum desses assuntos, você é meu convidado especial para ouvir o nosso podcast de perguntas e respostas da cultura racional. Eu me chamo Gustavo Costa e falo aqui de Curitiba, Paraná. E hoje estreia o nosso primeiro episódio. Então, coloque o fone, aumente o volume, siga nossa página Rádio Universo em Desencanto e prepare-se para uma grande jornada. 3, 2, 1. Começando o nosso podcast de perguntas e respostas da cultura racional. E a primeira pergunta é: como nasceu e apareceu a cultura racional na Terra? Abre aspas. Este fato ocorreu num centro espírita de nome Tenda Espírita Francisco de Assis, no Meier, na Rua Lopes da Cruz, em 1935. O senhor, que era o presidente dessa agremiação espiritual, pessoa ligada aos habitantes do astral superior, recebeu ordem de fechar o dito centro espírita, porque o mundo ia entrar numa fase a qual não era muito boa, uma era de desfavorecimento da natureza, e que esta era seria muito desagradável.
Este senhor tinha uma missão a cumprir, que era receber mensagens de um mundo superior ao nosso, que é o mundo racional, para que esta obra viesse trazer ao mundo paz, amor e fraternidade universal, e que daí iam conhecer a verdadeira origem da humanidade, de onde todos vieram e para onde todos iriam. Este é um conhecimento de definição de onde viemos para onde vamos, definição da razão de estarmos nessa categoria em que estamos, de animal racional, porque fizemos por onde merecê-lo, como cada ser que existe neste mundo, em sua categoria, cada qual fez por onde merecer a categoria em que está. Fecha aspas. Você viu que legal, hein? Sabe que muita gente ainda não conhece a cultura racional, né? Não sabe que o Brasil tem uma cultura autêntica brasileira, nascida aqui no Rio de Janeiro, e que hoje é divulgada mundialmente para vários países e nações, com o objetivo simples de levar amor, paz e concórdia universal. Este conhecimento é um conhecimento transcendental, porque nós somos transcendentais. Nós temos a nossa parte física e a nossa parte energética. E por que é tão importante conhecer essa obra, ter conhecimento dessa cultura? Porque esta obra é um veículo de autoconhecimento. E se há alguém que deseja ser feliz, deseja alcançar equilíbrio, este é o passaporte ideal para você que busca essa dádiva. E chegamos ao fim do nosso primeiro podcast de perguntas e respostas da cultura racional. Espero que você tenha gostado e eu espero ansiosamente no nosso próximo episódio. E não deixe de seguir a página no Instagram, Rádio Universo em Desencanto. A gente sempre está postando conteúdos, novidades, outros programas e podcasts que você vai ter a oportunidade de conhecer. Então, um forte abraço, salve a todos! Meu povo, retornando aqui para o encerramento, chegou ao fim, Juliano, eu não acreditava nisso, meu caro, mas como todo ciclo que se fecha, outro ciclo se abre, a gente está fechando um ciclo aqui que eu espero que tenha sido um momento de aprendizado, um momento de crescimento, um momento de elevação, um momento de agregar positividade racional na sua vida, porque hoje em dia é tanta coisa aí na internet, tanta fofoca, tanta coisa que não agrega tanto. Esse momento eu tenho certeza que vai te agregar positivamente e que você possa sair daqui dessa sabatina racional que é o nosso programa, sair desse vídeo que está à sua disposição, que na realidade você está ouvindo somente o áudio, com aquele anseio, com aquele ímpeto de se dedicar racionalmente, de se desenvolver, de ajudar as pessoas ao seu redor, porque o nosso objetivo é esse, de desenvolvimento e principalmente desenvolvimento do raciocínio. Chegando nessa etapa final, pessoal, vamos fazer o arremate do nosso programa. Temos aqui alguns pontos para poder refrescar novamente, para poder projetar mais uma luz, mais uma iluminação. E eu gostaria que o meu parceiro Juliano, ele trouxesse aí esse contexto mais geral, desse essa pincelada para a gente do que foi dito no programa, para vocês potencializarem o entendimento de tudo que nós colocamos aqui, que obviamente não é, Juliano, tudo tem como ponto de partida o livro Universo em Desencanto. Não tem nada que é dito aqui da nossa cabeça, do nosso entendimento. Sim, a gente faz alguns compilados, algumas contextualizações, analogias, mas é tudo com fins didáticos. Aquilo que de fato nos ensina, nos esclarece, nos traz o conhecimento propriamente dito, está nos livros Universo em Desencanto, e a importância dos livros Universo em Desencanto é suprema, ela é algo incontestável na vida do estudante de cultura racional. Perfeito, Gabriel. Desde já agradeço também aí, agradeço você, caríssimo ouvinte, que nos permitiu estar todo esse tempo aí nesse recinto tão particular que é a sua residência. Desde já o meu muito obrigado. Te convido mais uma vez a curtir aí as nossas redes sociais. Tem muita coisa legal, sempre com esse enfoque racional. Nós temos aí também
a nossa referência acerca de buscas de livro, né? Para você que tem aí o intuito de começar agora e nunca é tarde para começar, nós temos aí, de repente, na sua cidade, numa cidade mais próxima, uma referência para que você possa adquirir o livro e iniciar essa caminhada racional. Mas voltando, Gabriel, ao assunto, e voltando também, pessoal, a nível de um contexto geral mesmo, para a gente falar aqui, tentar fechar esse ciclo tão virtuoso com relação a esse assunto, a gente abordou aqui temas como a criação do sol, da água, a terra, cada um aí na sua particularidade, na sua importância. Falamos da importância da fusão entre dois elementos extremamente cruciais aí, que é a importância da água e da terra. Falamos também sobre a junção desses elementos, o que ele representa. Falamos de alguns exemplos de como era esse processo de evolução, contextualizamos no dia a dia, como que isso, né, referenciando aí a geração do ser e etc. Então, depois dessas questões mais elucidadas, o homem aí representado pela goma, a mulher pela resina, eu tenho um exemplo que eu gosto muito de trazer referências do dia a dia, né, de coisas que normalmente nos acontecem. E eu queria trazer esse exemplo aqui para tentar elucidar um pouco mais tudo isso que a gente falou sobre a importância desse elemento água e terra na nossa vida. Então vamos lá. Imaginemos aí um cacto, né? Aquela planta cheia de espinho. Eu sou fã de cacto, viu, Juliano? Eu tenho vários em casa. Legal, legal. Então eu vou pegar leve, tá, Gabriel, com o cacto. Mas brincadeiras à parte, esse elemento, né, esse ser vivo, por mais que ele tenha ali essa particularidade de um clima mais árido, mais seco, ele ainda assim ele precisa de água. O processo de criação dele, de germinar, então, primeiro a semente na terra, precisou-se em algum momento de água. Por mais que ele lide bem com esse clima seco, existe uma manutenção de água que é feita, nem que seja ali uma vez no mês a chuva naquele lugar. Então não dá para a gente fugir desse elemento. Nós, aqui em gravações, quantos copos d'água nós não bebemos, Gabriel? Vários, eu tô né? com um garrafão de 2 litros e 300 do meu lado aqui. Olha aí, pessoal, a importância da água. Então esse elemento está presente muito na nossa vida. Isso desde lá de trás. A galera que é um pouco mais da ciência, da biologia, tem propriedade de fala para isso. Salvo engano, tá? Posso estar enganado, 70% do nosso corpo é composto por água, né? Então tá aí a importância desse elemento. E a ideia é que realmente era trazer um pouquinho mais de clareza, de novo, sobre esse processo de criação Sol, Terra, mas também o que cada um deles representa aí em grandeza. Fica esse convite para você que surgiu alguma dúvida, que quer esclarecer um pouco mais sobre isso. Nós temos lições, né, com riquezas de detalhes com relação ao assunto, mas aqui era realmente um contexto bem macro e eu espero que a gente tenha conseguido atingir isso, do que cada elemento representa, a sua interferência e a sua importância. E aí, para fechar, ainda dentro desse contexto de planta, né, eu entendo pouco, mas o contrário, uma planta que necessita de muita água, ela num ambiente seco, ela não vai performar da maneira que precisa. Então, cada um no seu habitat, cada um à sua maneira, cada um ao seu tempo, mas sempre tendo a terra como essa incubadora e a água fazendo esse processo de germinar. Ok, Gabriel? Exatamente, Juliano, exatamente. É muito interessante, né, Juliano? Essas visões, entendimentos, compreensões que o conhecimento racional nos permite ter a partir de entendermos como a vida ela está regida por todas essas grandezas, essas potências que vêm lá desde o início do Sol, que o Sol foi o astro-rei, como ele é até mesmo colocado, e diga-se de passagem, é o astro-rei. A nossa vida, ela existe em função do Sol propriamente dito, que antes de ser Sol,
eram as virtudes puras, limpas e perfeitas da formatação de vida mais perfeita que nós já podemos viver em todo grau de existência, que é a vida racional, e que nós estamos no caminho para retornarmos a essa vida racional, a essa vida pura, limpa e perfeita, que depende de um desenvolvimento, porque tudo aqui na nossa vida da matéria vem de desenvolvimento, de ciclos, de etapas, de evolução. E dizendo de uma forma específica, esse é o nosso caminhar sempre, é o que a vida nos apresenta diante dos nossos olhos, tudo fazendo a sua determinada função, a terra cumprindo com a sua função de abraçar, de gestar a vida, a água cumprindo a sua função de ativar essa terra, de fazer com que a vida ali dentro, ela surja, ela apareça, ela de fato venha a se apresentar diante dos nossos olhos. É muito bonito ver que tudo isso, Juliano, parte do próprio conhecimento de cultura racional, que num primeiro momento pode ser algo abstrato, mas não é. É algo que está no nosso dia a dia, é algo que se reflete de uma forma mais refinada. Vamos sempre ter em mente essa comparação que lá atrás era de uma forma mais rudimentar, mais inicial, mais principiante, e com o decorrer da própria força da natureza, dessas grandezas da natureza, permitiu com que a vida se desse agora de uma forma mais alinhada, de uma forma mais polida. A gente pode ver até mesmo o exemplo das crianças, não é, Juliano? Tinha uma dada época que a criança nascia com o olho mais fechado, hoje em dia já não tem isso, as crianças falam mais rápido, apesar que tem o seu tempo de maturação, o seu tempo de aprendizado, mas a gente vê um desenvolvimento, uma evolução muito maior do que antigamente, e a tendência é as coisas se evoluírem, e muito mais, porque nós estamos em fase racional, nós estamos em fase do conhecimento racional, e através da natureza, que se identifica racional no momento em que a fase racional se instaura, se institui na nossa vida, a tendência é que tudo evolua de uma forma mais fluida, de uma forma mais racional, e o que é racional é natural, e o que é racional é consciente, é correto. Então tudo aquilo que for para ser positivo, para engrandecer, para enaltecer, para melhorar, para maximizar, dentro do que a natureza nos propõe, que é uma natureza racional, é o que há de acontecer. Diante disso, esse nosso programa, pessoal, foi uma chamada de atenção para a importância desses elementos que nós temos, da água, da terra, de entender que nós somos sim a representação da água e da terra em um ser propriamente dito. Como o Juliano colocou, nós somos 70% água, e de fato eu até confirmei aqui, viu, Juliano? Você acertou na mosca, meu caro, o número é com você mesmo, 70% de água, nós somos efetivamente, a terra é a representação, é o simbolismo da vida, é aquele terreno fértil que recebe a semente e que dessa semente cria uma árvore, cria mais árvores, cria uma floresta e assim todo um ecossistema que se retroalimenta. E tudo isso vem da própria natureza, que surge com a missão, com o condão de direcionar essa vida da melhor forma possível, de nos prover a vida, porque através da água a gente mantém o funcionamento da nossa máquina. Não tem como a gente viver sem água, pode viver até um certo tempo sem ingerir um alimento, mas a água é fundamental para a existência não só do ser humano, mas de todos os seres. Todos os seres precisam de água em uma medida maior, em uma medida menor, mas precisa se manter através da água, porque a água é vida. A gente precisa daquilo que advém da terra, porque a terra é vida. E tudo dentro dessa deformação, por mais que seja uma deformação, funciona em perfeita sincronia, em perfeito movimento dessa engrenagem, porque nós estamos sendo cuidados pela mãe natureza, que traz de fato essa missão de gerir a vida aqui na matéria, e agora essa vida muito mais racional, porque a fase racional se identificou, e através desse conhecimento fabuloso, desse conhecimento magnífico, que é o conhecimento da cultura racional, contido nos livros Universo em Desencanto, a gente tem o nosso desenvolvimento, a gente tem o conhecimento dessas
potencialidades escondidas, ou melhor, da maior potencialidade escondida, que é o raciocínio, que está contido em todo ser humano. Todos nós temos a prerrogativa, nós temos a habilidade do raciocínio, que basta ser desenvolvida, que agora com conhecimento racional, com esse livro magnífico, que é um livro que te abraça, que é um livro que cuida de você, que é um livro que te dá a melhor palavra nos momentos mais difíceis e que te evolui, que faz você ser uma pessoa mais preparada, uma pessoa mais capaz de agir dentro do desafio e entender o funcionamento de toda essa máquina da vida, da matéria. E aqui hoje a gente quis mostrar para você como é o funcionamento, como surgiu a água, como surgiu a terra, como ela é importante e como a fusão da água com a terra é sinônimo, é o resultado, se traduz sempre em vida diante dos nossos olhos. Eu acho que é isso que a gente tem para poder falar. Gostaria que o Juliano também desse as suas palavras finais e principalmente, tá? Gratidão. Agradecer pelo seu tempo, agradecer pelo momento que vocês passaram conosco, e é sempre um encontro muito alegre, um encontro muito feliz, muito satisfatório tê-los aqui conosco no nosso programa Sabatinas Racionais. Beleza, Gabriel, obrigado aí pela sua colocação. Para mim também é sempre um privilégio poder estar aqui. Eu espero poder ter colaborado, ter engrandecido, mesmo que um pouquinho, esse programa de hoje. Convido a você mais uma vez que está aí nos ouvindo, que tirou um pouquinho do seu precioso tempo para apreciar esse nosso trabalho de colaboração racional, para que você esteja atento aí às nossas redes sociais, que venha nos fazer uma visita no Retiro, tá? Estamos aí de portas abertas a recebê-lo, nosso Retiro Racional. Para você que ainda não iniciou essa caminhada racional com relação ao estudo dos livros, dá um alô aí no seu amigo mais perto, acesse mais uma vez aí o nosso site ou qualquer uma das nossas redes sociais, que certamente lá vai ter uma forma de você ter acesso a esse livro. E eu estou certo de que você, iniciando essa sua caminhada racional, respeitando o seu tempo, assim como qualquer ser precisa, né? E a gente fala sobre isso aqui, respeitando esse tempo, fazendo aí o seu momento de reflexão, de melhora, o livro Universo em Desencanto, ele certamente vai agregar muito aí no seu dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado, Gabriel. Corta essa parte, obrigado, Rafael. Mais uma vez, muito obrigado, Gabriel. Estou sempre à disposição aqui para que a gente possa juntos alicerçar esse conhecimento, fazer dessa caminhada, que é sim compartilhada, somos irmãos racionais, cada vez uma caminhada mais florida e de frutos, claro, no sentido mais racional possível. Muito obrigado, salve, salve! Salve, salve, meu povo, agradeço também e até a próxima. Quero dar os parabéns à humanidade pela face que entrou a governar. É a face consciente racional, onde todos vão se encontrar. Que linda poder racional, União e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio o livro Universo em Desencanto. Desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo
salvação da humanidade. É a luz nacional, é a luz nacional. Poderosa e racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio o livro Universo em Desencanto. Desencanto, afinal, está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual. É a luz da salvação da humanidade. É a luz nacional. É a luz nacional. Você está ouvindo a Rádio Universo em Desencanto Oficial.